Oi, gente, eu sou a Sara, esse é o canal Livro Secreto. Meu Deus, quanto tempo que eu não falo isso. Eu e Mia estamos aqui. E o que nos traz não é a leitura, não é. É a indignação. É a indignação. E você já deve saber o motivo, porque está no título do vídeo. Então, roda a vinheta aí, por favor, Sara do futuro, que eu quero começar a reclamar. Bom, vamos falar então sobre Persuasão, a adaptação da Netflix que saiu recentemente, não sei em que dia saiu, mas eu assisti agora em julho, no último final de semana. Hoje é dia 22 de julho, inclusive, mais conhecido como aniversário da minha avó, então um beijo, já liguei pra ela, já dei parabéns. Beijo pra minha avó que está fazendo 89 anos. Bom, então eu assisti Persuasão, né? E talvez você não conheça a sinopse de Persuasão. Então, só pra fingir que eu li recentemente, mas eu não li. Persuasão é o último romance escrito da Jane Austen. Então, ela foi a última obra dela. Ela já escreveu bem mais madura. E ele é um romance diferente, né? Bem diferente dos outros que ela havia escrito. Aqui a gente tem a Anne Elliot, que é uma jovem filha de um... Esqueci o nome do pai dela. O pai dela é um escroto. É um cara vaidoso, snob e tal. E que fica... não sei mais fazer vídeo. Não sei, gente. Enfim, o pai dela é vaidoso, é snob, preza só os valores materiais, né? E aí ele se vê nessa seguinte situação, onde a Anne está apaixonada por um rapaz, o Frederick, e ele é humilde, ele não tem conexões, ele não tem status, sobrenome, ele é uma pessoa simples. E a Anne fica verdadeiramente apaixonada por ele e ele por ela. Como a Anne não tem mãe, ela recebe a sugestão de uma amiga que é mais velha do que ela, inclusive é viúva, de que ela rejeite o Frederick, porque não seria um bom futuro para ela, né? Então, diante disso, ela rejeita ele, ele fica super mal, e aí ele viaja, ele vai para a guerra, pra ele participar. A Mia tá me mordendo enquanto eu estou falando, também não me ajuda muito a concentrar, né? Mas enfim. E aí ele vai participar da guerra, ele vai, se não me engano, é ambientado, né, durante as guerras napoleônicas. Enfim. E aí, no que ele volta, 8 anos depois, ele está o quê? Galera, podre de rico. Ele tá com dinheiro. E adivinha quem faliu? O pai da Anne. Então, o que que acontece? Tem esse reencontro, né? Esse reencontro acontece e eles precisam lidar com as coisas, com os mal entendidos, né, do relacionamento deles, o porquê da Anne ter terminado. Ai, gente, a Mia tá me mordendo demais. Olha aqui. Olha aqui. Ela tá acabando com o meu couro. Chega. Enfim. E aí, nesse retorno, eles precisam lidar com as questões, né, do sentimento deles, se ainda é um sentimento que existe, ou se já foi ultrapassado, esse tipo de coisa. Esse livro, eles trocam muitas cartas, então tem cartas muito emocionantes, principalmente a última. Por que eu tô falando sobre as cartas? Esse é um ponto de indignação com a adaptação, mas assim, eu vou chegar lá, tá? Eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro, pode reparar que eu tô assim... Só Jesus na minha vida. Segura na minha mão e não desiste de mim. Porque se você tá aqui, é porque você não desistiu do Jorge, que é ele que tem mantido esse canal. Enfim. As cartas são importantes para você se conectar com o casal principal.
Então você lê os sentimentos deles e acaba se conectando, tendo empatia, torcendo por eles, né? E a última carta é lindíssima. Eu de vez em quando pego o livro só para ler a última carta. É muito bonita. Eu não li nessa edição aqui, eu li em outra, mas quando eu for reler, que eu pretendo reler um dia, mais algumas vezes, eu pretendo reler nessa edição aqui. A letra é bem confortável. Eu reli Orgulho e Preconceito na edição dessa série da Martin Claret e foi super tranquilo de reler. A letra é ótima. Enfim, agora vamos à adaptação. Vou nem segurar o livro, que é pra não manchar. Que é essa hora de Jane Austen está se revirando no túmulo. Porque ou adaptaçãozinha feita de qualquer jeito, viu? Galera, meu Deus do céu. Foi decepcionante. Persuasão é a minha história favorita de todas que a Jane Austen escreveu e que eu já li, né? Eu não li tudo ainda. Tem algumas histórias mais curtas naquele livro que ela tem de... Qual o nome dele? Tem um compiladinho lá de histórias que não são completas, não são romances, né? São mais curtinhos. Enfim. Persuasão é a minha história favorita. E eu não tava colocando expectativa. Eu achei que era melhor ir sem expectativa pra não me decepcionar e me decepcionei assim mesmo. Porque, pra mim, o grande problema nem é a atriz principal, nem o ator principal, apesar de também ter questões com eles. Mas, pra mim, o principal problema é a adaptação em si, o roteiro dessa adaptação. Ele deixa de fora coisas extremamente importantes, tais como as cartas, o relacionamento, né, 8 anos antes, que a gente acompanha, não é acompanhado no filme. Então você deixa de ter esse sentimento de querer bem o casal, de querer que eles fiquem juntos, né? Você passa a não ligar, porque simplesmente você não viu eles juntos. Simplesmente o filme começa com uma cena deles juntos e deu. Passa já para 8 anos depois. Então a Anne, ela fica o tempo todo tentando te convencer de que ela ama o Frederick, tem 8 anos, né? E é difícil você comprar esse sentimento, sendo que você não viu absolutamente nada sobre esse sentimento. Nem da parte dela, que é a protagonista, né? A pessoa que fala com você o tempo todo, inclusive quebrando a quarta parede de 5 em 5 minutos. Muito menos dele, que é uma pessoa que não é o narrador do filme, ele não narra nenhuma parte, então a gente não tem acesso aos sentimentos dele hora nenhuma, tá? Ficou muito difícil ter empatia nesse ponto. Eu assisti junto com outras pessoas, e tinha pessoas entre elas que não leram o livro, e adivinha, essas pessoas não entenderam algumas partes da história, porque fica tudo muito mal explicado. Por exemplo, no filme, o pessoal que estava ali assistindo comigo não entendeu muito bem que a Anne não terminou com o Frederick porque ela queria ou porque ela tinha um preconceito com relação à condição social dele, mas sim porque alguém deu esse conselho para ela e ela achou que deveria seguir esse conselho da pessoa. Entendeu? Então isso no filme não fica explicado, hora nenhuma. Parece que ela simplesmente optou, eu vou terminar com ele porque isso é o melhor pra mim, e deu, acabou o relacionamento. E não foi isso que aconteceu. Fica muito superficial também a questão do vilão, entre aspas, né? A pessoa com quem ela vai ter um interesse ali amoroso é um cara super escroto. Super, super, super. E no filme foi bem passado assim por cima, de um jeito muito rápido, muito mal explicado, muito raso. O filme, ele poderia ser mais comprido um pouquinho. A gente tá numa onda de filmes todos com mais de 2 horas, esse tem menos um pouco. E além dele poder ter abordado coisas importantes que deixaram de fora, ele fica muito tempo em coisas que eu não julgo tão importantes assim, né? Como ali a convivência da família dela, certas tramas secundárias que eu não vi muito sentido, né? Fora que, deixando de aproveitar toda a época do relacionamento deles,
deixando de mostrar a forma com a qual eles se relacionavam, que era através de cartas, né, principalmente, a gente deixa de sentir a importância da última carta, que é a única que aparece no filme, né? Mas ela se torna menos importante, menos relevante, porque a gente não tá tão conectado assim com os personagens. A gente não tá assim ansioso para saber se eles ficam juntos ou ansioso para ver eles ficando juntos. A gente simplesmente tá aí acompanhando porque já chegou até o final, né? Tá ali na reta final, vou ver até o último segundo. Então meio que a última carta se torna irrelevante, se torna blé, porque eles tiraram a importância desses momentos, sabe? Então foi uma adaptação decepcionante demais, Eu de verdade queria ter gostado mais. No início eu tava até me divertindo. A Anne é uma personagem que eu gosto muito. A menina, a atriz, não me lembro o nome dela mais, a que fez a Anastácia, de 50 Tons de Cinza. Ela foi ok, assim, ali no início ela tava bem mais divertida, até dei umas risadas e pensei, poxa, será que vem aí? Mas não veio. O ator principal, ele não tem carisma. Não tem carisma. Pelo menos não teve pra mim, tá? E a química passou longe. Mas também é difícil ter química, não dá pra culpar só eles, porque é difícil ter química com quem você praticamente não tem cena romântica direito. Não tem cena direito, sabe? Meu Deus. E esse interesse amoroso dela vindo do nada. Ai. Gente, olha. De verdade, sim, eu fiquei muito decepcionada. Eu terminei gritando, berrando, sem acreditar em tudo que eles fizeram com essa adaptação. Eu realmente esperava outra coisa, sabe? Eu não esperava algo perfeito, nem algo 100% fiel ao livro, mas eu acho que sim, tinha condições de valorizar um pouco mais o romance. A história ficou muito rasa, a história ficou muito sem sal. Infelizmente, e é um romance tão lindo. Eu vivo falando pra todo mundo que eu conheço, por favor, leia, a persuasão é muito bom. A história, o livro é muito bom. Mas o filme não deu, viu, galera? Não deu. Eu realmente dei uma estrela porque eu queria classificar de alguma forma, porque a minha vontade era de dar 0 estrelas. Eu vou reassistir, talvez eu me odeie, né? Eu vou reassistir porque tem uma amiga que tá viajando e quando ela voltar a gente vai ver junto com ela. E aí, vamos ver, né? Eu acho que eu vou manter todas as minhas opiniões e talvez arrumar mais defeito. É bem possível, né? Não, dificilmente eu vou me agradar de alguma coisa que eu não tenha dito aqui. Que é o início mais engraçadinho, mas até certo ponto, até a quebra de quarta parede ficou meio cansativa, porque era o tempo inteiro. Não é algo que ficou assim me incomodando fortemente o tempo todo, mas tinha hora que ficava assim, ai, novamente ela olhou pra câmera e falou conosco, ok, sabe? Eu acho que diante de todos os problemas, falta de química, falta de carisma, atuação meio robótica, eu acho que de todos os problemas que eu encontrei no filme, o que mais me incomodou foi de roteiro. A adaptação em si foi o pior problema de todos. Porque se tivesse sido uma adaptação um pouco melhor feita, uma curadoria com mais cuidado do que era importante na história, eles não teriam deixado de fora os momentos de quando eles estavam namorando. Eu acho que era muito importante ter isso, né? Pra gente poder se apegar aos personagens. Enfim, fica aí minha nota de... Eu passei como um meteoro, sabe? Passei aqui pelo canal só pra fazer a minha análise, que não é análise, é mais uma opinião mesmo, como muito adoradora dessa história. E dizer pra você que se você minimamente se interessou por essa sinopse, leia Persuasão, porque é muito bom, é uma história riquíssima.
Não é comprida, não é muito grande, é uma história mais curtinha e com uma protagonista que não é boboca, assim, então eu gosto muito da Anne. E recomendo muitíssimo o livro. O filme, assiste só se você quiser muito, né? Se você quiser comparar, se você não tiver amor próprio, esse tipo de coisa, assim. Tirando isso, não veja, tá? Então era isso, gente. Fiz esse vídeo sem roteiro, sem nada. Pode ser que fique confuso e que eu me arrependa depois, mas ele vai pro ar do jeito que ele tá. Com pouquíssima edição, porque eu não tenho tempo para editar. Inclusive, pensando seriamente se eu não mando pro Jorge editar esse vídeo. Talvez eu faça o contrário agora. Boa! Eu acho que eu vou mandar pro Jorge editar, pra ele ter a experiência de editar outra pessoa, porque era sempre eu que editava os vídeos. E agora ele edita os vídeos dele sozinho, ele aprendeu. Vou mandar pra ele editar o meu também. Ele vai adorar, tenho certeza. Então é isso, gente. Continue acompanhando o canal com os vídeos do Jorge, que é só ele que vai continuar aparecendo, tá? Eu vou aparecer bem esporadicamente. Espero que vocês não desistam, porque o Jorge é um excelente criador de conteúdo, então continua assistindo sempre. Ativa o sininho, dá o joinha, faz seus comentários aqui sobre o filme e sobre o livro. Se você tem interesse de ler, conte aqui pra mim. E é isso, a gente se vê em algum momento do futuro. Beijo, tchau!